Inferno astral. Será que a sua vida fica realmente mais difícil antes do aniversário? Vamos falar sobre mitos e verdades na astrologia? Você já ouviu falar sobre inferno astral? Quer saber um pouco mais sobre isso? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi, pessoal! Eu sou a Kim Beans, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu quero dizer que eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês e junto com essa história um convite, que alguns de vocês podem sentir como um chamado. Então fica comigo até o fim para ouvir essa história e também porque eu quero saber de vocês quais foram os insights que vocês tiveram com o vídeo de hoje. Mas afinal de contas, o que é um inferno astral? O inferno astral é pensado como os 30 dias que antecedem o nosso aniversário e costuma ser visto como um momento difícil, pesado, em que até situações e problemas complexos costumam acontecer. Mas e aí? Isso é mito ou é verdade? Para mim, é mito. Por quê? Na astrologia, a gente costuma pensar o momento atual através de diversas técnicas. Aqui na Astrologia Luz e Sombra, a gente utiliza as técnicas de trânsitos, progressões, direções e revolução solar. Então, juntando tudo isso, o nosso período pré-aniversário nunca é o mesmo e dificilmente vai ser sempre ruim. Então, a gente precisa olhar para tudo isso para entender realmente a potencialidade daquele período. Então, por isso, é mito. Agora, por que algumas pessoas podem realmente se identificar com essa ideia de inferno astral? Eu gosto muito de pensar que o nosso aniversário, ele é o nosso ano novo pessoal. Então, como a gente tem o ano novo do calendário, né, que é o dia 1º de janeiro, a gente também tem o nosso ano novo pessoal, que é a data do nosso aniversário. Na astrologia, isso acontece quando o Sol retorna exatamente ao mesmo ponto que ele estava quando a gente nasceu. Então, por exemplo, eu nasci a 8 graus do signo de Sagitário. Então, sempre que o Sol retorna exatamente a esse mesmo ponto do mapa, é o meu aniversário astrológico, o meu ano novo pessoal. Nesse momento, gera-se um novo mapa, que é o mapa da revolução solar, justamente esse retorno solar. E ali vão ter potenciais que eu posso aproveitar e desenvolver ao longo de um ciclo, que é o ciclo daquele meu ano, daquele meu aniversário. Só que, assim como um ano termina, então a gente tem ali, né, dezembro como aquela época de fechamento de ciclo, que é uma correria, que para alguns é um estresse, tem um fechamento da empresa, fechamento de projeto, tem um monte de festa, tem um monte de coisa para fazer, é aquele momento que a gente tem que resolver tudo antes do novo ciclo começar. E eu gosto de pensar, então, que nesse momento da revolução solar, antes do nosso ano novo pessoal iniciar, a gente tem um momento ali que é como um dezembro. Independente da época que você faz aniversário, tem um momento ali que é o fechamento do seu ciclo. O fechamento daquele ano, de tudo que você viveu, e um momento de poder fazer aquela organização, aquela reflexão de fechamento de ciclo. Então, pode ser um momento mais tumultuado, mais estressante, ou até um momento, né, de a gente pensar realmente como é que foi aquele ciclo, entrar em contato com tudo isso para, em breve, começar um novo ciclo. Então, esse momento de alívio, né, em relação ao inferno astral seria essa ideia de que, ok, agora um ano novo começou, a gente está com uma nova energia, um novo pique para tocar, tocar os nossos projetos e as nossas coisas. Então,
essa é uma ideia que eu tenho, né, de por que muitas pessoas realmente sentem esse período pré-aniversário como um momento estressante. Então eu comparo com o dezembro, né, do ano do calendário. E também, o que pode acontecer? Quando a gente está falando, então, desse ciclo do Sol, um aniversário é o tempo de um ano que o Sol leva para dar a volta, né, no zodíaco, passando por todos os signos e retornar exatamente ao mesmo ponto que ele estava quando a gente nasceu. Então, o trânsito do Sol é um trânsito de colocar luz e consciência em tudo aquilo que os seus raios tocam. Então, todo ano, o Sol vai fazendo esse movimento pelo nosso mapa e nos dá sempre a oportunidade de colocar luz e consciência em algumas questões do nosso mapa. Esse trânsito, a gente não pode dizer que ele é sempre o mesmo, porque o Sol está sempre também se relacionando com os outros planetas. Então, às vezes, ele pode estar sendo apoiado por algum planeta, outros momentos ele pode estar sendo desafiado por outro planeta, e por isso a ideia de que não é sempre a mesma coisa, tem outros pontos envolvidos que vão dando qualidades diferentes para determinados períodos, mas para além da combinação do Sol com os outros planetas, o Sol vai sempre passar por todos os pontos do nosso mapa todos os anos na mesma época. Então, para pessoas que têm, por exemplo, algum ponto do mapa que traz algum desafio, alguns graus antes do grau do Sol no seu mapa, pode ser realmente um momento ali antes do aniversário em que o Sol vai colocar luz ali. Então, por exemplo, eu lembro muito de uma cliente minha que primeira vez ela me mandou uma mensagem: ai, Kim, tô com algumas questões de autoestima, queria dar uma olhada, queria, né, tomar um floral. E aí eu fui lá e a gente cuidou e pronto, né? No ano seguinte, mesma época, ai, Kim, tô, né, com aquelas questões, a minha autoestima, enfim, vamos voltar ao floral. Aí tomou o floral. Aí no terceiro ano eu falei, gente, né, é alguma coisa aqui que está se repetindo, para além das outros trânsitos, progressões, direções, né? E a gente entendeu que era a época do ano em que o Sol fazia a conjunção com a Vênus dela, botava luz ali naquela Vênus. E a Vênus é um planeta que fala de autoestima, e no mapa dela, a Vênus tem uma conversa mais tensa com Saturno. Então ela é muito autocrítica, se cobra muito, se exige muito. Então foi um momento ali de a gente também colocar luz naquilo, num processo que estava se repetindo anualmente. E que ela prestou mais atenção, especialmente por ser essa época antes do aniversário. Só que, e aí vem o ponto, isso não necessariamente precisa ser apenas antes do aniversário. O Sol vai tocar o nosso mapa na mesma época do ano, todos os anos. Então, ao invés de ficar atenta apenas ao momento pré-aniversário, ai meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa difícil aqui para mim? E talvez se até acontecer a pessoa supervalorizar aquilo, poder pensar, cara, num ano como um todo, será que tem momentos em que eu fico mais para baixo, eu fico mais chateada com alguma coisa que eu percebo que se repete anualmente? E pode ser antes do aniversário ou não, né? Pode ser outra época do ano. E também momentos bons, né? Poxa, tem uma época do ano que eu costumo ficar mais alegre, né? Que eu sinto que estou mais confiante, que as coisas dão certo, que eu estou curtindo a vida. Então, essas observações podem ter muito a ver com esse trânsito do Sol. E que, claro, para quem costuma estar mais atento a essa época pré-aniversário por conta dessa ideia de inferno astral, pode realmente encontrar alguma coisa ali. Mas entendendo que, mesmo que o Sol passe todos os anos ali e sempre seja uma oportunidade de colocar luz e consciência, ele sempre está se relacionando com planetas diferentes, e para além do trânsito do Sol, existem os trânsitos de todos os outros planetas, as progressões, as direções, o próprio mapa da Revolução Solar, tudo isso influenciando o seu momento. Então, não dá para dizer que o período que antecede o nosso aniversário é sempre o mesmo. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre mitos e verdades do inferno astral e como na verdade a gente pode entender o nosso momento
através dessas técnicas potentes da astrologia, através de uma revolução solar, ou de uma consulta olhando trânsitos, progressões e direções, ou simplesmente através da observação do nosso ciclo anual e daquilo que se repete para além da época do nosso aniversário. Então, se você curtiu esse vídeo e entendeu a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, aqui vem o meu convite para você, que, como eu falei, alguns podem sentir como um chamado, que é um convite para vocês conhecerem a formação completa de astrologia com a Cláudia Lisboa. Porque se eu tô aqui hoje compartilhando isso com vocês, é claro que é porque eu me formei com ela, como eu sempre falo aqui no início dos vídeos, mas para além disso, a Cláudia, ela me orientou mesmo no meu caminho profissional. Quando eu estava ali naquele momento, terminando o colégio, tendo que escolher a faculdade, o caminho, ela conhecendo o meu mapa, me apontou algumas direções. E foi ali que eu escolhi a psicologia. E a psicologia me trouxe para o Rio, e quando eu me mudei para o Rio, eu comecei a estudar astrologia. Então, tudo aconteceu junto. E nas aulas de astrologia, eu obtive um autoconhecimento muito importante, trazendo ali o meu mapa, entendendo os planetas, os signos, as casas astrológicas e como aquilo se manifestava na minha personalidade. Foi um autoconhecimento profundo. E além de me conhecer, quando você vai levando os mapas, né, da família, dos amigos, das pessoas queridas, você também vai conhecendo o outro, entendendo como o outro funciona. A gente pode muitas vezes não concordar, mas entender faz toda a diferença para a gente conseguir se relacionar. E é o que a Cláudia chama de alterconhecimento. Então a astrologia também traz esse alterconhecimento. E na medida em que você vai estudando astrologia, os amigos, as pessoas próximas começam a perguntar: e aí, como é que tá esse estudo? E aí, quando é que você vai abrir o meu mapa? E aí você começa a abrir um mapa aqui, outro ali. E aí eu lembro do primeiro mapa que eu considero assim, a minha primeira consulta profissional, em que eu fiz o mapa de uma amiga, né, Gabi, querida, e foi uma consulta muito importante ali, porque ali ela se emocionou, ela se identificou, ela chorou, e foi muito emocionante. Eu entendi, foi uma virada de chave, assim, eu entendi o quanto a astrologia, ela também era, né, muito poderosa para levar esse autoconhecimento para as outras pessoas, e que eu poderia ser veículo daquilo, né? Então, ali essa chave virou e eu entendi que eu poderia ser essa pessoa, né? Que poderia traduzir os astros e levar essas informações preciosas para o crescimento e da personalidade de cada um. Então, se você entende, né, que a astrologia pode ser uma ferramenta para você, seja no trabalho que você já faz, seja se você quer realmente se tornar, né, uma astróloga, um astrólogo, ou simplesmente ter todo esse conhecimento como uma ferramenta mesmo de autoconhecimento, de alterconhecimento, de autodesenvolvimento, esse é o convite, né, para você conhecer a formação completa com a Cláudia. Porque eu, na época, me mudei para o Rio para estudar, e hoje você pode ter acesso a esse curso de qualquer lugar, já que ele é um curso online. Então, se você sente esse chamado, você pode estar se perguntando: ok, Kim, e aí, me conta, né, como é que eu faço para conhecer um pouco mais isso? É muito simples, é só você acessar o link da tela, que está aparecendo aqui, e o link da descrição do vídeo para conhecer um pouco mais sobre essa formação. E fazer esse mergulho incrível nesse saber milenar que é a astrologia, e claro, junto com a Cláudia, que é essa mestra maravilhosa. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Então, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!